Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para comentar sobre uma cena de novela, um caso que aconteceu naquela novela A Dona do Pedaço, tá? Não cheguei a ver a cena, vou comentar em cima do que me mandaram, do que eu dei uma olhada na internet, e aí eu tô trazendo aqui algumas opiniões como advogada e também relacionadas ao direito de família, tá bom? Então vamos lá. A novela é aquela A Dona do Pedaço. E a cena que eu vou comentar aqui é quando houve a audiência de divórcio de dois personagens. Um era o Malvino Salvador, não sei o nome do personagem dele, porque eu realmente não assisto novela. E a outra era aquela Débora Evelyn. Vou deixar aqui a fotinha deles para vocês se localizarem. Na audiência, pelo que deu a entender no que eu pesquisei, porque como eu disse eu não vi a cena, o Malvino Salvador acusou a esposa de traição. Então, era como se ela tivesse sido culpada pelo final do relacionamento. E ela, para se defender, foi lá e acusou o marido de ser homossexual. Então, você é gay, por isso que eu te traí. E aí virou essa discussão na sala de audiência. No final das contas, a mulher foi condenada como se fosse culpada pelo divórcio por conta da traição. E aí ela teve que, como efeito, do divórcio, ela teria que sair do apartamento do casal e o marido, por si, teria que pagar um salário mínimo de pensão alimentícia para a filha. Porque o casal teria uma filha menor na novela e o marido é dono de uma empresa, enfim, é muito rico. E aí ele foi condenado ao pagamento de um salário mínimo para a filha menor. E a mulher, em contrapartida, receberia esse um salário mínimo e ela teria que prestar contas de como ela estava gastando este salário com a filha. Então, a cena é essa. O divórcio em que a mulher foi culpada pela dissolução do casamento, pelo fim do casamento, e aí teria que sair do apartamento e o marido teria que pagar um salário mínimo a título de pensão alimentícia para a filha, a qual a mãe, que é responsável pela filha, teria que fazer uma prestação de contas dessa pensão. Fazendo essas considerações, agora que a gente já sabe o que aconteceu na novela, o que eu trouxe aqui foram 4 pontos relacionados ao direito de família, ao processo. Primeiro, eu queria dar a minha opinião como advogada. Eu acho que a Globo, ela tem um alcance muito grande. A gente sabe que existe essa questão de licença poética, mas quando, para falar, colocar lá na telinha coisas que não são tão concretas com o mundo real, porque novela não é vida real, ok. O problema tem muita gente que leva aquilo ao pé da letra, e a gente como advogado de família tem uma grande dificuldade com isso, porque o cliente chega no seu escritório achando que aquilo que ele viu na novela vai acontecer com ele. Então, às vezes chega um marido aqui falando, nossa, eu quero quero que a minha esposa, minha ex-mulher preste contas do dinheiro que eu tô pagando pro meu filho. Ou chega uma mulher traída e fala, eu quero acusá-lo de culpado do fim do relacionamento. O que eu quero dizer apesar de não ser baseado em fatos reais, a novela não tem que ter essa ligação com a vida real, querendo ou não, isso traz opiniões e constrói conceitos na cabeça das pessoas, principalmente pessoas leigas. Isso é um grande problema pro advogado de família quando recebe esse cliente no escritório, porque muitos não entendem que aquilo é novela, não tem nada a ver com a vida real. Então eu acho que pela Globo ter um alcance muito grande, eles deviam considerar, mesmo com essa licença poética, considerar uma coisa mais concreta e mais relacionada à vida real. Então aqui fica a minha crítica em relação a isso. Eu acho que tinha sim que ser mais relacionado a como acontece no nosso judiciário da vida real. Pronto, falei a minha opinião. Agora eu quero contar como é no direito real, no direito de família, aqui na nossa vida, tá? Primeira coisa, não existe mais o título de culpado, o instituto da culpa no divórcio. A gente não tem mais isso desde a emenda constitucional 66 em 2010. A emenda constitucional, ela trouxe
pro ordenamento jurídico o divórcio direto. E com ele, acabou com todos os requisitos da separação. E um dos requisitos da separação, além do tempo, era a questão de apontar alguém como culpado. Então, com o divórcio direto, isso encerrou. Então, neste caso da novela, o fato dela ter traído e dele ser homossexual pouco importa para um divórcio, tá? Não importa mais. Há tempos atrás, ok, a gente conseguiria discutir culpa, mas agora isso já não existe mais desde 2010, com a emenda constitucional 66, tá? Então, acabamos, não existe mais a culpa. Segundo ponto, a pensão alimentícia, não que um salário mínimo seja errado, tá? A pensão alimentícia, ela deve seguir um trinômio: proporcionalidade, necessidade da criança e possibilidade do pai. A proporcionalidade das prestações, a necessidade de recebimento de alimento da criança e a possibilidade de pagamento do pai, né? Neste caso, levando para o contexto da novela, porque pode ser que a mãe seja condenada a pagar alimentos, tá? Então, voltando para o conceito da novela, a gente teria que analisar esses pontos. Então, lá na novela, na Dona do Pedaço, o Malvino Salvador é muito rico. Então, um salário mínimo para a filha fica totalmente desproporcional. Por quê? Porque ele tem uma possibilidade muito grande. Provavelmente a filha que morava com o pai era acostumada com uma vida assim mais luxuosa, mais glamurosa, tem gastos maiores. Só a escola particular dessa criança deve custar quase um salário mínimo, né? Então ocuparia toda a pensão. Então, por não existir esse instituto da culpa, não existe também essa questão de ela traiu, então eu vou descontar aqui na pensão alimentícia da minha filha. Não tem nada a ver, são coisas diferentes. Divórcio é uma coisa, alimentos é outra, inclusive são ritos diferentes. Então, tá errada essa colocação de um salário mínimo no contexto da novela. Por quê? Porque no contexto da novela, o pai é muito rico, então ficaria desproporcional. Terceiro ponto, o apartamento que ela teve que sair entra na partilha de bens. Então, não é correto ela sair do apartamento e não receber nada, né? Porque é claro que entra na partilha conforme o regime de casamento. Mas vamos levar aqui em consideração o regime legal, que é o que a maioria usa, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então, na comunhão parcial de bens, se o apartamento foi comprado no decorrer do matrimônio, ela teria direito à metade do apartamento. Então, não é simplesmente assim, joga as coisas da mulher tudo na beira da rua e se vira. Não é desta forma. Então, a gente tem que levar em consideração o regime de casamento. E o quarto ponto, que para mim é o mais importante, foi que a terceira turma do STJ, em decisão muito recente, eles falaram que não cabe prestação de contas em ação de alimentos, de pensão alimentícia. Não cabe, a STJ já decidiu. Vou deixar aqui em algum lugar o número do RESP, caso você queira dar uma pesquisada. Então, já estamos pacificados, o STJ não admite prestação de contas em pensão alimentícia, tá? Então, esses eram os 4 pontos que eu queria comentar, jurídicos, e também deixar aí a minha opinião sobre o fato de ser um desserviço esse tipo de novela, tá? Então, era isso que eu queria falar sobre a novela. Se você é advogado, avisa para o seu cliente que aquilo não tem nada a ver não são baseados em fatos reais. E se você é cliente, sabe, não leva tanto ao pé da letra. Se você não é advogado, não leva tanto ao pé da letra o que a Globo diz, tá? Porque no mundo real as coisas são bem diferentes. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo depois, tá bom? Tchau, tchau!